Bem, vamos ler a palavra, sentado mesmo como estamos. O texto é Mateus, capítulo 6, o verso 25 ao 34. Não andeis ansiosos, diz assim a palavra. Por isso vos digo, amém? Todos estão juntos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Verso 26, todos juntos. Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se com qualquer delas. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Porquanto não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Verso 32, pois os gentios procuram todas estas coisas, de certo o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, mais forte, meus irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Meu Pai, oramos pedindo a Tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor enche o nosso coração com a Tua palavra. Abre a nossa visão para ver, Senhor, o que está diante de nós está a Tua palavra. Te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha descortinar os corações e que cada um, Senhor, receba de Ti ampla visão. Sim, Pai, oramos pedindo a Tua mão viva e poderosa, edificando o nosso coração. Oramos também, Senhor, pela irmã Aparecida, Senhor, a mãe do Fernando, que o Senhor traga sobre ela também o reestabelecimento da saúde, meu Deus. Oramos, Pai, pedindo assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos pregando uma série baseada no sermão de Jesus, o maior sermão da Escritura. O maior sermão que Jesus pregou é o Sermão do Monte. Começa no versículo 1 do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. E no final do capítulo 7, no final do sermão, ele declara que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá dizer juntos? Transbordou o rio, soprou o vento e deu contra aquela casa, mas, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, as palavras do sermão, se ouvidas e praticadas, elas vão promover a vida estabilizada do crente, a vida plena na presença do Senhor, e exatamente isso é o que buscamos, porque sabemos que podemos até passar algo semelhante ao que Jó passou, mas a
presença de Deus não pode faltar na nossa vida. A maior riqueza que temos é a riqueza que vai durar para a eternidade. E a comunhão com Deus que começou no dia que você entregou a sua vida a Jesus, ela é a sua maior riqueza, é a nossa maior riqueza. Eu quero deixar claro que, ainda que você diga que Deus estava com você desde o começo, você não pode esquecer que há uma diferença entre o antes e depois de uma pessoa que entregou a vida a Deus. Antes de você entregar a sua vida a Deus, você sabia que Deus o amava, você sabia que Ele existia. Mas no dia em que você decidiu seguir a Jesus como Senhor e Salvador, você começou a sentir o amor de Deus. E você que antes só sabia que Ele o amava, agora passou a sentir o seu amor. A sua voz, o seu entendimento foi transformado pela presença do Espírito Santo. Você foi conectado com os céus. E aquilo que era somente o acreditar que existe, agora se tornou palpável pela fé. Pois o mover do Espírito Santo na presença, na vida do crente, gera essa conexão. E é claro, nós estamos diante de um texto que talvez é o texto mais buscado, a sua resolução, aliás, o assunto talvez mais aguardado, mais comentado, aliás, pelas pessoas, que é a ansiedade. A ansiedade tem gerado muito efeito na sociedade. Eu digo aos irmãos que esse assunto é um assunto delicadíssimo, porque alguns resolveram até mesmo fazer com que a ansiedade seja algo que se convive, como se eu devesse conviver com ela para sempre. Você vai encontrar pessoas que estão andando de mãos dadas com a ansiedade e declarando até mesmo sobre sua própria vida que isso faz parte do cotidiano. Mas segundo a Escritura, nós devemos viver de acordo com a Escritura, ainda que você não consiga na prática, mas você deve ter a humildade de dizer: eu ainda não vivo essa realidade, mas eu estou buscando em Deus, e eu sei que Deus em breve há de me abençoar com estrutura conforme a Escritura. Amém, meu querido? E o texto da palavra é enfático. Vamos retornar aí para o início. Primeiro, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E andando ansiosos pela vossa vida, qual é o destaque aí? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então a ansiedade aí manifesta nas três áreas: comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. A ansiedade. Vamos relembrar aí o que é a ansiedade. A pessoa ansiosa, ela transporta algo que está no futuro, ela consegue transportar o coração para o futuro. Ela não pode resolver algo agora, e ela então fica com a mente e o coração totalmente envolvido com aquilo que ela não conseguirá movimentar em absolutamente nada. Vocês vão encontrar pessoas ansiosas pela situação que não está resolvida. Por exemplo, ela acabou de ser mandada embora, a empresa fechou, alguma catástrofe aconteceu e ela está desempregada. Ela só poderá ir atrás de emprego a partir de amanhã. Ela não conseguiria estar aqui no culto com paz no coração. Isso é uma pessoa ansiosa. Ela não consegue se conectar às pessoas, porque a mente dela está aprisionada em um acontecimento
em uma situação que foge ao seu poder. Ansiedade. E aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero deixar claro a você que você pode até ter momentos de ansiedade, mas você não pode permanecer na ansiedade. Diga amém aí, eu recebo. Todo crente está sujeito a viver toda situação, mas se a Bíblia diz que eu não devo permanecer naquela situação, eu então vou buscar o meu crescimento espiritual para que eu tenha êxito na minha vida. E aí, para você ouvir essa mensagem, eu preciso alertar você em que você deve pôr os seus olhos para vencer a ansiedade. Primeiro, Deus te chamou para uma obra maior. Deus te chamou para algo superior. E isso é muito maior do que a preocupação sobre a própria vida. Imagine você indo visitar uma pessoa, um parente seu, e esse parente estava chorando a morte de alguém. Sim, isso é aceitável. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, uma semana, um mês, talvez ela ainda por meses ou anos, um ano inteiro, a pessoa ainda está sofrendo a perda daquele ente querido. Mas imagine você, no decorrer de 10 anos, visitando a pessoa e ela ainda está no dia do velório da pessoa que ela perdeu. Imagine você. Imagine 10 anos depois, a pessoa ainda chora a morte da mãe, a morte do pai, a morte do filho. Imagine você. Imagine talvez 15 anos depois, você entra na casa e diz: oi, fulano, eu vim visitar você. E ela começa a chorar e você pergunta: por que é que você está chorando? E ela diz: eu perdi o meu filho, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. Primeiro, você talvez não passará tanto tempo visitando essa pessoa. É ou não é verdade? Sim ou não? Que isso, pastor? Nós somos crentes. Sim, meu irmão. Ninguém gosta de estar próximo de quem está todo o tempo entristecido. Eu não estou dizendo, não estou dando orientação para você não visitar a pessoa que você deve visitar. Eu apenas estou dizendo que o ser humano, ele sempre está buscando o bem-estar, ele sempre está buscando fôlego. E é claro, nós temos um compromisso. Hoje de manhã estudamos sobre isso, quando falamos sobre a solidão. Nós estudamos sobre a solidão, era a lição número 8, e nós vimos como lidar com as pessoas que são solitárias, pessoas que são abandonadas, sozinhas. E pessoa solitária é uma pessoa que pode estar rodeada de pessoas, mas ela se sente só. Como a igreja deve lidar com elas? Nós vimos hoje como a igreja deve se posicionar. E uma das orientações é buscar o contato com a pessoa de forma insistente, visando ajudá-la. E ali nós vimos como no contato com a pessoa devemos ajudá-la e também vimos o que não devemos fazer. Então, a ordem, é claro, nossa, como servos de Deus, é buscar aproximação. Mas eu estou falando que há uma obra maior. E quando eu dei o exemplo imaginário, eu, por exemplo, não conhecia alguém que ficasse tanto tempo chorando a dor da perda de alguém, 10 anos, como se fosse hoje. Não, nunca tive contato com uma pessoa assim, acredito que deva existir. Mas 15 anos, muito menos, muito mais, eu não conheço. Nunca ouvi falar também. Mas, se você disse, não é possível isso, pastor, quanto à ansiedade, talvez você não percebeu, mas existe. A pessoa se converteu, ela tem experiência com Deus, mas ela permanece ansiosa pelo que há vez de comer, beber e vestir, e ela ainda não virou essa página. E agora entenda bem o que é virar a página.
Virar a página é abrir a visão para a grandiosidade da missão que Deus nos deu, e isso deve encher o nosso coração e deve preencher a nossa agenda. Vai chegar um ponto em que a pessoa não terá lembrança de si mesma, porque ela entendeu o morrer de Jesus e ela está envolvida com a obra de Jesus, com as coisas do Senhor. E a única forma de roubar isso, de tirar a pessoa dessa agenda, é entregar-se à ansiedade. Imagine agora mesmo, e vamos ver se você é essa pessoa. É claro, eu estou falando para que você mesmo reflita e descubra algo sobre você. Você vem ao culto e não vê a hora de chegar aquele momento que acabamos de ter, aonde o pastor perguntará quem precisa de oração. Você não vê a hora de terminar o culto e poder conversar com alguém que possa te dar uma palavra abençoada. Eu me lembro, irmãos, de um culto aqui, daqueles dias que o culto, parece que a igreja estava cantando junto com os anjos, e a pregação também naquele dia foi muito forte, mas quando terminou, uma pessoa me pediu uma oração, e pediu que eu orasse por ela, e os pedidos e o coração da pessoa e o semblante da pessoa parecia que ela não havia participado do culto. E realmente ela não participou. Por quê? Porque a ansiedade faz com que o corpo esteja presente, mas a mente está tomada pelas preocupações. Preocupado, você estará ocupado no dia da operação que você se submeterá, mas será daqui a um mês. Mas você já está ocupado com isso. Ansiedade. E quando eu falei aqui que você tem que virar a página, preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não estou desfazendo do seu valor. Eu não estou desprezando o valor da sua vida. Mas eu estou dizendo que existe uma obra maior, e a ansiedade rouba o discípulo, rouba o Filho de Deus da presença de Deus. Ele não consegue cultuar, não consegue buscar a Deus por outras coisas, e tem muitas. Ao seu redor, Deus gostaria de abrir a visão para que você visse as pessoas. Meus irmãos, eu me lembro de uma experiência. Eu ia dar um estudo bíblico em uma casa, e conforme eu ia dando os passos para aquele lugar, eu ia sentindo a reprovação de Deus. E mais à frente, quando eu cheguei a um determinado lugar, eu percebi que havia algo errado, e eu perguntei: Senhor, não estou entendendo, o que é para fazer mesmo? Diz: você vai dar meia volta e você vai até a casa de fulano de tal. Irmãos, era do pai e filho que eu dava estudo bíblico, eram novos na fé. O pai era sozinho, era viúvo, sozinho, nunca teve ninguém além da sua esposa quando em vida. E eu obedeci, eu dei meia volta e fui até lá. Quando eu cheguei naquela casa, o pai e o filho estavam brigando em vias de pular em cima um do outro e partir mesmo para alguma coisa muito difícil. Quando eu cheguei, eles pararam onde estavam e ficaram sem condições de continuar a discussão. Só com a minha chegada, eu creio que não era nada a ver comigo, mas a presença de Deus naquele lugar. Quem sou eu, né? Ninguém. Mas o Senhor é tudo. E então eu perguntei o que está acontecendo, eu expliquei o que tinha acontecido comigo. Deus
me parou do que eu estava fazendo e eu vim aqui em obediência e agora eu entendi o que é. Terminou ambos liberando perdão um para o outro e em lágrimas pedindo perdão a Deus por tudo aquilo. Eu acredito que haveria de acontecer uma desgraça naquele dia. Pessoas ansiosas não têm condições de ouvir a voz de Deus. Não tem. E eu quero repetir em nome de Jesus aqui, meu irmão, preste atenção no texto, e que esse texto salte do papel e entre no seu coração. Diga amém, meu irmão. Vamos ler novamente o verso 25. São as palavras de Jesus. Receba na sua vida. Eu quero deixar claro, meu irmão. Deus te ama como você está. Ele vai te amar até o fim. E no fim você vai subir para a glória. Mas você tem a oportunidade de romper com isso que está oprimindo seu coração. E você subir para a glória com muitas bênçãos recebidas por causa da abundante graça de Deus que se manifestou através da sua vida. A ansiedade não vai tirar você do alvo. Diz o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. E aí o Senhor Jesus segue: olhai para as aves dos céus, não plantam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer delas. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, repita, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aí ele diz, pois os gentios procuram todas estas coisas. Entenda, o que Jesus está dizendo com os gentios? Os gentios é todo o povo que não é nascido em Israel. E quando ele fala isso, ele está dizendo, qual é a visão de Israel? Israel é o povo gerado por Deus. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Israel. Por quê? Porque ele só existe porque Deus assim o decidiu. Só porque Deus decidiu. E Deus tem manifestado o seu poder por gerações, mostrando o seu poder e abençoando esta nação. E na semelhança dela deseja fazer com todo homem, com toda pessoa. E então o Senhor estabelece qual é o foco que o crente deve colocar em sua vida. Irmãos, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Existe um momento que nós estamos vivendo, onde as músicas precisam ser músicas que dão uma massageada no coração ferido. Nós temos vivido tempo, inclusive, meus irmãos, que tem sido difícil escolher novas músicas, porque as músicas, no passado recente, eram feitas baseadas na Escritura, músicas que sempre estavam
exaltando a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar, falando do seu poder, da sua grandiosidade. São inúmeras músicas que estão falando do homem, para o homem, e exaltando o homem, de certa forma, como alguém precioso. E na mesma música não se fala que o Senhor é que criou o homem, por isso o homem tem valor. Absolutamente, não há nada disso. Nós estamos vivendo um tempo onde existem igrejas, denominações, que o ambiente é preparado para afagar, para abraçar. Para você ter uma ideia, existe um formato em uma determinada igreja nos Estados Unidos, uma igreja que cresce desenfreadamente, se é que eu posso dizer assim. Para você ter uma ideia, na liturgia do culto, aqueles que participam são treinados o que devem dizer e o que não podem dizer em hipótese alguma. Naquela igreja, não se pode falar sobre pecado confrontando pesadamente, não se pode. Por quê? Porque pode ferir alguém, magoar alguém e aquela pessoa não vir mais. Os irmãos terem uma ideia, todo culto é dito, não me interessa qual é a igreja, eu estou falando sobre o nosso tempo que nós estamos vivendo. No culto é dito logo no começo, este culto foi preparado para você e para a sua família. Pastor, mas qual é o erro nisso? O culto foi preparado para Deus. E nós nos reunimos na presença de Deus. E onde é que eu entro nisso, pastor? Esse é o problema, meu irmão. Se o homem entrar nessa, e o homem tem que aparecer, vamos ver a característica disso. É quando a pessoa chega na igreja e diz, é sempre a mesma coisa, ora, canta e vem a pregação. Se você está nessa, você morreu espiritualmente e não te informaram, eu estou te dizendo agora. Por quê? Porque nós não viemos para um programa de TV que tem sempre novidade. A novidade é a presença de Deus, que se renova a cada manhã para aqueles que o buscam. A novidade é Cristo Jesus manifestando no nosso coração sua graça, renovando a nossa fé. E é por isso que vamos sair daqui, aliás, revigorados para vencer em nome de Jesus. Assim como no casamento, um casal que vive bem em todas as áreas, renova-se a cada dia, porque um trata bem o outro e trata com amor, e são renovados pela intimidade no casamento, o relacionamento é celebrado na intimidade no casamento, assim, muito mais ainda, nós somos renovados a cada presença do Senhor de fé em fé, como diz a Escritura. Então, quando Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. E aí você já entendeu o que é buscar em primeiro lugar o seu reino. Tudo que eu faço é para que o Senhor reine. Eu estou orando para que Ele reine sobre a vida das pessoas. Como Ele pode reinar sobre a vida das pessoas? À medida que o Evangelho é pregado e as pessoas se convertem, Cristo Jesus se torna Senhor sobre a vida da pessoa. É bem importante organizarmos esse entendimento. Pastor, eu devo obediência a Jesus ou a Deus? Nós decidimos ser discípulos de Jesus. Jesus é o Filho amado, aprovado por Deus, que permaneceu fiel até a morte de cruz. Nós nos tornamos discípulos dele, e assim como ele foi aprovado por Deus, nós também seremos, porque somos discípulos de Jesus, e quando oramos em nome de Jesus, recebemos a resposta de oração por causa do mérito de Cristo conquistado na cruz do Calvário.
Por isso, meu irmão, se você orou e alguém foi curado de câncer, cresceu uma perna onde não tinha, não tinha o pé e o pé cresceu, não tinha o braço foi estendido, novo, a glória não é minha, não é sua, a glória é daquele que manifestou o poder em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Porque o grande alvo de Deus é que você seja um crente cheio do Espírito Santo, que busca o reinado de Cristo Jesus nessa geração e que vive debaixo da autoridade de Jesus. Meus irmãos, essa realidade bíblica. Agora, como lidar com aqueles que não conseguiram ainda? Eu já disse isso aqui, hoje à noite eu quero reforçar. O que eu estou pregando deve ser o alvo de todo crente. Pastor, mas eu conheço um irmão e uma irmã que vive tomado pela ansiedade. A essa pessoa está aqui o convite de Jesus para mudar a agenda, mudar a visão. Qual é a visão? Eu ainda não consegui me desvencilhar, mas eu recebo sobre a minha vida a palavra de Jesus, e eu não vou descansar enquanto não estiver pleno nas palavras de Jesus. Como é que é estar pleno nas palavras de Jesus? Eu não vou me preocupar com o que eu vou vestir, com se eu vou ter o que me vestir, o que comer ou beber. Não vou, por quê? Porque eu tenho uma obra mais preciosa, o qual dedico o meu tempo integral. Pastor, como assim? Agora deu errado. Agora que embolou minha cabeça, como é que eu vou viver integralmente nessa visão? Meu irmão, você vai cuidar dos seus filhos. Olha aí, presta atenção. Você vai cuidar dos seus filhos, você está envolvido o dia todo criando seus filhos, cuidando dos seus netos. Você está o dia todo envolvido, ministrando sobre a vida desses meninos. Ali tem um profeta de Deus, tem uma profetisa do Senhor, uma criança de 2 anos, 1 ano, que você cuida para os seus filhos, eles estão indo trabalhar, você está ali cuidando, você está ali com um bebê no colo, e você está profetizando sobre ele, que ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. A criança está crescendo, ouvindo o evangelho, ouvindo louvores, recebendo oração de uma avó que ama e que ama a Deus. Você está buscando o reino. Você está preocupada com seus filhos. Sim, meu irmão, você está preocupado com seus filhos que saíram, você não sabe com quem está andando. Você percebeu que tem alguma coisa errada, que o ambiente não está bom, que parece que o inimigo anda rodeando. Você está buscando o reino, se colocando diante de Deus, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está fazendo seus afazeres em casa, enquanto você está dirigindo para o trabalho, enquanto você está lá trabalhando na construção civil, não sei onde você trabalha, enquanto você está esperando o cliente para vender para ele, não importa o seu ofício, você está diante de Deus declarando, os meus filhos foram consagrados a Deus, e eu vou vê-los servindo ao Senhor, vivendo a fé poderosamente. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você está com seu coração devidamente visando o reino. E talvez você não vai estar orando por nenhum deles. Mas você está jejuando e orando porque você descobriu que você não é um crente firme no Senhor e você está buscando firmar a sua vida. Pastor, eu fiz um propósito de oração, eu vou ler a Bíblia de verdade agora. E eu estou orando por isso, porque eu sei que eu deveria buscar mais a Deus. E eu decidi buscar mais a Deus. Você está buscando o reino de Deus na sua vida. Porque, meus irmãos, o país é um país já evangélico há muito tempo, nós sabemos disso. Mas é um país com uma impiedade enorme. Enorme. O número de pessoas desviadas no mundo do crime é grande. E muitos filhos de crentes e muitos filhos até de pastores, eu sei que você já viu isso em algum lugar,
Isso por quê? Porque confundiu-se levar para a igreja com levar para o reino. A igreja é apoio, não é base. A base é Cristo Jesus que entrou na sua vida e através de você vai entrar na vida dos seus filhos. Isso é base. O evangelho é propagado através dos discípulos, não através da instituição CNPJ. A instituição CNPJ não faz nada, nem tem lá no céu registrado, pode acreditar. Só está lá na prefeitura, no governo, está registrado o CNPJ no sistema dos homens. Mas no céu está registrado a igreja de Deus, que tem o nome de José, de Maria, de João, cada um dos nomes que está aqui, espalhado por este mundo afora, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Buscar o seu reino e a sua justiça. Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode estar muito preocupado porque você está desempregado. Eu quero deixar claro que o Senhor Deus estabeleceu nessa palavra que nós somos sim mais importantes do que a criação. Ele cita os lírios, ele cita as aves dos céus. E ele diz no final, não sois vós mais importantes. E aí eu tenho que deixar bem claro aqui para você. O que isso significa? Você sabia que quando o texto bíblico diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Existe alguma coisa sem forma? Não existe. Pode ser uma pedra quebrada. Pode ser a coisa mais feia que tem de uma pedra quebrada, está horrível. Pode ser um muro todo de quebrado e sujo. Um muro quebrado, cheio de mato, mas tem forma. O que é que Deus estava dizendo? O que a palavra de Deus estava dizendo? Quando a Bíblia diz que a terra foi criada por Deus e era sem forma, estava dizendo que os rios ainda não estavam espalhados. Estava dizendo que os continentes não estavam divididos conforme Deus assim ordenou. Haja separação entre águas e águas separou os continentes. Sim, meus irmãos, não havia ainda a lua, não havia ainda o sol, não havia luz. Sim, meus irmãos, esta terra, quando o Senhor diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a face do abismo. Diz o texto, disse Deus, haja luz. Que luz é essa? Se não havia ainda ele criado o sol. Eu quero declarar sobre a sua vida, entenda, a primeira atitude da criação foi a luz, mas não era uma luz promovida pelo sol. Por quê? Porque tudo que aconteceu, aconteceu debaixo do maná, do emanar a luz de Deus, sob a ordem de Deus. Mas de onde vem essa luz? Ele ordenou e ela existe. E Deus construiu toda a terra e ela ficou da forma que Ele havia planejado. Fez Ele as plantas, fez Ele o sol, a lua, as estrelas, fez Ele todas as coisas, os animais, todos eles. Mas a Bíblia diz também que ela era vazia. Vazia por quê? Porque o único objetivo da terra era receber a criação do homem e da mulher. A terra foi criada por causa do homem e não o contrário. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Está dizendo que Deus tinha um plano, e esse plano foi de criar um ambiente perfeito para mim e para você, para que nós vivêssemos na terra. Portanto, quando ele diz, não andeis ansiosos, não valeis mais do que os lírios, não valeis mais do que as aves dos céus, ele está relembrando isso.
A terra foi preenchida com o ser humano na pessoa de Adão e Eva. A terra foi formada para receber Adão e Eva. Qual a aplicação disso? Quando eu estiver ansioso, quando o meu coração acelerar, quando o meu coração ficar preocupado, eu vou dizer para mim mesmo: opa, pare aí, eu creio na palavra de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso em que criou todas as coisas e criou para o bem-estar da sua criação na pessoa de Adão e Eva. E eu recebo as suas palavras, e aí entenda, meu irmão, essa pessoa, Adão, ouviu que deveria lavrar o solo, ouviu que deveria trabalhar. O trabalho com cansaço é fruto do pecado, mas o trabalho já estava previsto, porque ele foi citado antes do pecado. O texto diz no capítulo 2, e Deus não havia ainda feito chover, não havia ainda o homem lavrado a terra, porque ainda não havia sido ainda constituído. Então, o lavrar o solo estava previsto, o cuidar, o trabalho estava previsto. O cansaço é que foi uma consequência do pecado. Portanto, se você tem um entendimento da obediência, está decidido a trabalhar, está decidido a obedecer, Deus fará com que o sistema dele funcione. Ele nunca desamparará os que o obedecem. Isso é para exaltação nossa? Não. É para a exaltação do Deus Criador de todas as coisas. Quando Ele sustenta os seus, Ele está sendo exaltado, porque nós mesmos não trouxemos nada para este mundo. Mas Ele foi quem constituiu todas as coisas. Então o Senhor, como que dizendo aos discípulos: vocês, para serem inabaláveis, para que transborde o rio, sopre o vento, dê a chuva contra vocês, e vocês permaneçam, vocês precisam estar voltados para o reino e a sua justiça. A tradução da palavra justiça, modo de vida que agrada a Deus. Então o crente deve estar envolvido para que o reino seja próspero, para que o reino se manifeste e para que a justiça de Deus se manifeste. Justiça aqui não é fazer justiça a alguém como nós podemos pensar de forma errada, mas significa buscar um modo de vida que agrada a Deus. Buscai primeiro, vamos repetir, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, olhe para mim aqui. Eu estou falando nessa noite que Deus quer manifestar aí no seu coração um amor por Ele, um amor pela sua obra, um mover de Deus extraordinário, mas para que isso aconteça, você tem que colocar isso como ênfase na sua vida. Você precisa colocar isso como realidade na sua vida, como primeira coisa na sua vida. E a pessoa que vive ansiosa, ela não consegue pensar em mais nada. E para que o Senhor se manifeste, eu preciso buscar isso. Entenda, pare de esperar dos outros. Certamente alguém vai orar por mim. Sim, meu irmão, se nós orarmos juntos, eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração. Mas o texto está dizendo que é você que tem que buscar. Você tem que buscar, e buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar como? Que Ele se manifeste. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro quando eu estava aprendendo sobre isso, eu havia decidido obedecer a Deus. Deus disse para me largar o emprego, largar tudo. Eu tinha 18 anos. E eu ouvi a voz de Deus e Ele disse: olha, você vai largar o seu emprego. Eu fiquei endurecido 3 meses, foram os 3 piores meses da minha vida. Se você está ouvindo de Deus uma palavra, não endureça, porque você não vai vencer.
Não vai vencer. Essa briga com Deus, ninguém vence. Graças a Deus. Porque senão nós estaremos perdidos. Ele não nos entrega a nós mesmos. E ele disse, olha, você vai largar tudo aí e você vai ficar pela fé na minha obra. Irmãos, o meu pai, desde pequeno, era a frase do meu pai. Meu filho, um homem tem que se sustentar. Eu me lembro, irmãos, com 12 anos, eu já comprava a farda do colégio e os cadernos e lápis, caneta, tudo, era eu que comprava. Porque o meu pai ensinava, você precisa aprender e um homem tem que se sustentar. E desde 9 anos, de alguma forma, ele já colocava a gente para aprender alguma coisa sobre trabalho. E eu, meus irmãos, dessa idade, eu me lembro que com 17 anos eu tinha aberto já o meu primeiro negócio. Faliu, mas eu abri. Faliu porque eu inventei de continuar endurecendo. E já tinha ouvido que eu precisava me dedicar e eu, não, vou abrir esse negócio aqui. Dureza de coração. Depois Deus intensificou. Eu digo, agora chega, larga aí e vai. Eu me lembro que Deus foi apertando, eu larguei, fui. Foi o período que a minha família se levantou contra, fui chamado de tudo quanto é coisa ruim. E eu me lembro, irmãos, que além disso, Deus disse para mim, agora você vai doar suas coisas. Você vai pegar essas roupas aqui e você vai dar. Irmãos, ficou uma calça, que eu me lembro bem, uma calça jeans. Uma calça. E eu fui doando aquelas roupas, e eu fiquei assim com pouquíssimas roupas. Mas Deus tinha mandado. E eu me lembro que eu disse, Senhor, mas vou ficar só com isso. E eu me lembro, naquela semana que eu doei aquelas roupas, parou um carro na frente da minha casa, e era um irmão da igreja. E ele disse, olha, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo aí na sua vida, mas Deus me mandou trazer isso aqui para você. Irmãos, para cada vestimenta que eu doei, havia pelo menos uma a mais naquelas sacolas, roupas novas e seminovas. Mas eu não comprei com o meu dinheiro. E sabe o que aconteceu comigo? Eu tive maior dificuldade de receber. Foi a primeira vez que eu recebi uma oferta. Alguém me dando algo que Deus mandou. E eu tive dificuldade. Por quê? Porque era muito forte o sistema no meu coração. Um homem tem que se sustentar. E eu não paguei por aquela roupa. Você tem uma ideia da dureza do meu coração? Como é que era? E Deus estava quebrando o meu coração, porque eu tinha que aprender a respeito. Irmãos, como eu era duro de coração. E eu me lembro que quando alguém chegou dizendo, olha, Deus mandou te dar isso aqui, e era a primeira oferta em dinheiro, eu digo, não, pode deixar, eu não estou precisando. E aí engasgava, porque eu estava precisando. Mas a frase natural que alguém pode dizer, e eu estava aprendendo a depender de Deus. Foi nesse tempo que ele providenciava carona para mim ir até a congregação, ou eu ia a pé, porque não tinha recurso. E eu caminhava aqueles 15 quilômetros, eu achava os 15 quilômetros mais ou menos, quase todos os dias, e às vezes 2, 3 dias seguidos. Era Deus tratando com o meu coração. Eu estava aprendendo a depender de Deus e confiar que Ele entrega todas as coisas. Vocês já ouviram os testemunhos? Eu creio que muitos aqui já cansaram de ouvir. Eu ir para a parada de ônibus e Deus dizer, fica aí que eu vou providenciar a sua viagem. Irmão, a vez que mais me chamou a atenção foi que ele disse assim, agora sobe, entra no ônibus, sem dinheiro, entra no ônibus. Aí eu entrei, fiquei esperando. Na próxima parada de ônibus entrou um outro rapaz que eu não via há muito tempo, e o rapaz, rapaz, meu amigo, você por aqui, olha, você vai deixar eu pagar a sua passagem? Eu vou pagar a sua passagem. Aí eu disse, com certeza, pode ficar à vontade. E quantas outras experiências, lembra que eu já contei aqui, eu na parada de ônibus esperando, eu digo, deve ser da mesma forma da última vez. O Senhor diz assim, fica na parada de ônibus, fica. Fiquei.
Você já ouviu falar de um taxista que parou e pegou só uma pessoa? O taxista parou, perguntou, está indo para tal lugar? Estou. Vem que eu vou te dar carona. Nunca vi. Nunca soube quem era. Mas aquele homem me levou até a rua da congregação. Eu estava aprendendo a depender de Deus. Eu seria um pastor. Eu precisava pregar no púlpito que Deus faz e Deus faz. Eu me lembro, irmãos, nós estávamos na congregação construindo. No outro dia tinha que ter tantos sacas de cimento para fazer a obra da igreja. E aí Deus me falou no culto, Ele disse, olha, hoje mesmo eu vou providenciar todo o cimento que você precisa. E eu fui no microfone, digo, irmãos, Deus me falou que hoje vai providenciar todo o cimento para a obra. Meus irmãos, enquanto o culto estava acontecendo, eu fui chamado na frente da igreja, parou um carro. E o carro era de uma pessoa da igreja mãe. E a pessoa disse, olha, eu não sei como é que está a construção aí, mas Deus falou no meu coração que eu tinha que dar tantas sacas de cimento para essa congregação. E aí eu voltei no culto e disse, irmãos, Deus acabou de cumprir o que Ele falou. Nós acabamos de ganhar tantas sacas de cimento. Eu estava aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus. E eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei se vai ser igual à minha experiência, porque Deus sabe como fazer com cada um de nós. Você precisa aprender a confiar em Deus. A ansiedade hoje aqui será esmagada. Porque o crente que confia no Deus vivo e verdadeiro não se envolve com o que há vez de comer, beber e vestir, porque ele sabe todas as coisas que você precisa. E você vai cuidar da obra do Senhor, que Ele te salvou para isso. Deus te salvou para você orar pelos enfermos. Deus te salvou para você pregar a palavra. Deus te salvou para abençoar as crianças que você tem responsabilidade. Deus te salvou para você ouvir a voz dEle. Você vai ouvir a voz de Deus, meu irmão. E você vai cumprir ordens do Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Não andeis ansiosos, mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, repita, e todas as coisas me serão acrescentadas. Me serão acrescentadas. Feche os seus olhos, abra o seu coração, levante as suas mãos e comece a orar se entregando a Deus agora. Eu quero declarar sobre a sua vida, talvez você tome remédio, você está tomando remédio para a ansiedade. Eu não vou dizer para você largar o remédio pela fé, mas eu vou dizer aqui hoje que Deus vai sarar o seu coração, vai fortalecer, e você não sentirá mais necessidade. O médico vai dizer para você, pode parar de tomar o remédio. O médico vai falar para você, você vai dar testemunho disso depois. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós estamos aqui com o Teu povo, e o Teu povo que o Senhor separou para esse tempo, para essa geração. Senhor, quantas pessoas estão ao nosso redor no dia a dia, e que precisam de uma palavra, precisam de uma oração, e nós hoje aqui queremos pedir, Pai, fortaleça as nossas vidas, para que não andemos mais ansiosos. Nós entregamos o nosso coração aflito na Tua presença, entregamos o nosso coração na Tua presença, Pai, e declaramos, Pai, o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Nós declaramos a Tua mão viva e poderosa sobre as nossas vidas, declaramos o nosso crescimento espiritual em pleno andamento, em nome de Jesus. E assim, meu Pai, seja o Teu nome exaltado. Pai, eu oro agora desfazendo todas as cadeias, todas as correntes, toda a preocupação, tudo que aprisionava. Eu declaro agora quebradas as correntes, desfeitas as amarras,
seja agora livre em nome de Jesus. O seu coração seja liberto agora. Toda preocupação na mente seja arrancada agora. E a paz do Senhor seja estabelecida. A segurança da obra do Senhor. A segurança do mover do Senhor. A obra plena do Senhor, do Deus vivo, em andamento na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos o teu reino fluindo, declaramos a tua obra fluindo nesse lugar e através do teu povo, em nome de Jesus. E agora